Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. E aproveitando que vocês se encontram de pé, convido a vocês a abrir as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Nós, nesta noite, nós estaremos dando continuidade ao trabalho da Escola Bíblica Dominical, que não tivemos escola domingo. E hoje o pastor nos convocou para esta missão aqui de ministrar essa palavra. Eu estava bem tranquilo, durante a semana. Quando foi sexta-feira, quase à noite, ele passou uma mensagem. Ele iria viajar e estava passando essa tarefa para mim. Eu falei, meu Deus, estava tão bom. Só assistindo congresso, assistindo impacto. Vamos estudar, E nós estamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. A palavra que nós vamos falar nesta noite, que traz assim: porque vos mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exaltação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Antes, fomos brados entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoado, de boa vontade, que quiseremos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muitos queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós pregamos o Evangelho de Deus. Vós é de Deus, sois testemunha de quão santo, justo e irrepreensivelmente nos havemos para convosco, os que creste, assim como bem sabeis de que modo vos exaltávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Podemos sentar. Eu quero aqui desde já agradecer, a presença ali do bom Jonas, meu amigo. Nós já temos uns 40 anos, que nós já temos. Então a prova mas não está muito novo mais não, Jonas? Porque já tem muito tempo que nós se conhece. Que Deus abençoe grandemente. E a lição de hoje, como eu já disse que era para o pastor, creio que os irmãos estavam aqui observando, Oh meu Deus, quem será que vai substituir? O pastor não está aqui, quem será? Quem será? Esse será foi eu mesmo. E nós estamos aqui, e conto com a ajuda dos irmãos, que vocês podem nos ajudar aqui interagindo no comentário. Nós estamos no comentário da Escola Bíblica Dominical. Esse comentário na terça-feira é até bom, porque muitas das vezes tem a igreja, talvez tem muitos irmãos e irmãs que nunca assistiram a Escola Dominical na vida, Mas quando é pego de surpresa, acaba assistindo a escola, E eu quero dizer que o comentário desta noite não é um comentário assim tão fácil e tão brando não, viu? Ele é um comentário bem pesado. Desde já eu quero deixar para a igreja que a Escola Dominical é boa por causa disso. Tem vezes que tem uns comentários puxados, pesados, mas ele nos ensina a viver como crente, Muitas das vezes os cultos de domingo, aqueles cultos de pregação, muitas das vezes as coisas são mais leves. Mas quem é aluno da Escola Dominical sabe, tem vezes que tem uns comentários puxados, viu? Mas a gente aprende nesses comentários. E esse comentário de hoje não é diferente também não, Então vamos lá. Temos um bom tempo ali ainda. E vamos aqui à nossa introdução. A nossa introdução diz aqui:
Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Convicção cristã se diz certeza. Olha, falar em convicção nos dias atuais, em tempo que nós estamos vivendo, o chamado relativismo. Relativismo é um convite, para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. Vocês sabem muito bem que nós estamos vivendo esses dias, o tempo do relativismo. Relativismo quer dizer o quê? Não dá certeza de nada. Você não tem certeza de nada. Então a nossa lição de hoje, ela está trazendo aqui, cultivando a convicção cristã. Convicção é aquilo que você tem certeza. Mas o relativismo traz a dúvida. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, o relativismo traz aqui, ensina, estava até falando esses dias, o relativismo ensina o crente a mentir, o crente a não ter certeza. Quando ele pensa no céu, ele pensa assim, o relativismo traz. Muitas das vezes o céu, ele não é igual a Bíblia refere a respeito do céu. Quando você fala em Deus, o relativismo traz isso. Nós estudamos essa lição passada. Quando você fala em Deus, nós vamos falar do Deus da Bíblia, o Deus que tudo pode. O relativismo, o povo do relativismo, você fala, não, Deus não é esse Deus igual vocês pensam. Ele é um Deus mais brando, é um Deus de amor, Quando você fala do inferno, não, o inferno também não é da forma que os crentes ensinam. Isso é o relativismo, quer dizer, brandando as coisas. E a mensagem principal do relativismo é o quê? É diminuir Deus, Deus não é aquilo que é, e também não dizer que a Bíblia é a verdade. O relativismo traz isso na vida do relativismo. Eu de uma vez ouvi uma equipe, usado pelo diabo, que traz essa cultura para a igreja, e muitos crentes estão adotando isso. Eles até se referiram, nós temos que trabalhar na mente do ser humano, eles dizendo, nós temos que trabalhar na mente do ser humano, que eles deixem de acreditar nisso aqui, que isso aqui é a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas evangélicas, crentes, que colocou isso na cabeça, que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós temos que tirar isso da cabeça deles. Então é por isso que essa lição trazida da escola dominical, ela é importante. Enquanto eles estão trabalhando para tirar, nós aqui na igreja estamos trabalhando para colocar na cabeça dos crentes que isso aqui é a palavra de Deus, e Deus é Deus sobre todos os deuses. É por isso que é importante estar sempre na escola bíblica dominical e participando dos cultos de ensino. Porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, cada dia mais nós crescemos mais. Cada vez mais que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos tendo mais fé. E quando nós vamos tendo mais fé, nós também vamos tendo mais convicção das coisas, que as coisas, na verdade, Deus é grande, Ele age na nossa vida. E o que é importante, que nós sabemos, que na contramão, vou falar na contramão aqui dos dias atuais, todos nós sabemos que Deus trabalha com a verdade. Deus trabalha sempre com a verdade. Mas o diabo trabalha sempre com a mentira. Sempre querendo colocar que as coisas não é desse jeito. E nós vemos o próprio diabo tentando o próprio Deus, o próprio Jesus, querendo contradizer as escrituras para o próprio Jesus. Se quis contradizer o próprio Jesus, quanto mais nós, que pouco sabemos das coisas. Porque nós não somos tão espirituais conforme era Jesus. Mas mesmo assim, Jesus teve as investidas de Satanás, querendo corromper ele através da sua fé e pelo desígnio que ele tinha vindo a este mundo. Então é importante para nós colocar, Deus trabalha com a verdade. E o inimigo das nossas almas trabalha com a dúvida. Viu? Vai para a igreja fazer o que hoje? Se você ficasse em casa era muito melhor. Ah, tá vendo? Se você tivesse ficado em casa hoje, você pensou que era o pastor que ia trazer o ensino, Tá vendo o que tu ganhou? Não é o pastor que está aqui hoje, é o pastor Jamir. Podia ter ficado na tua casa, Mas mesmo assim, o pastor Jamir vai trazer o ensino nesta noite e nós vamos aprender da palavra de Deus, amém? O primeiro ponto da nossa lição diz aqui, convicção espiritual. Convicção é certeza, convicção é fé. Se alguém perguntar, por que você é crente? Você tem que ter uma convicção para falar por que você é crente. Eu sou crente porque eu quero a salvação, eu quero ir para o céu. Deus me prometeu a salvação.
Eu tenho a convicção que Jesus vai voltar. João 14, lá traz uma narrativa de Jesus falando para os seus discípulos. Jesus falava para os seus discípulos que ele ia voltar para o Pai. Mas ele diz, mas se vocês preparar, eu vou voltar de novo. É verdade. Eu vou voltar e vou levar para vocês, para onde eu estiver, vocês vão também. Sabe que vocês não vão agora não. Mas vocês vão para lá, para onde eu for, se vocês preparar, eu vou preparar alguns lugares. E se vocês for preparar, eu vou levar para lá também. Então isso aqui, os discípulos tinham essa convicção do céu. Então quando nós falamos a respeito da convicção, nós temos essa convicção. Jesus foi, mas ele prometeu que vai nos levar. Se nós preparar. Deus não tem um compromisso com aquele despreparado. Não. O compromisso de Deus é com quem está preparado para ele. Se vos preparar. Se você preparar, eu levo. Agora, se você não preparar, não precisa ter convicção que não vai não. Né? Então, quando eu falo em convicção e certeza, nós devemos se espelhar no... Me fez lembrar o profeta Enoque. Né? Quem era Enoque? O ajudador do profeta Elias. Né? Era o auxiliar de Elias. Mas Deus, um certo dia, falou para Elias que ia tirar ele de Enoque. E Enoque teve a convicção que Deus ia tirar ele. Ele acreditou que ele tinha feito, ele vai tirar mesmo, meu Senhor. Mas enquanto eu puder ficar junto com o meu Senhor, eu vou ficar com ele, né? Eu não vou abandonar ele. Mas Enoque tinha convicção que Deus ia tirar Elias. Tanto é que para onde Elias ia, falava, não, tu fica aqui que eu vou ali a Gigal. Não, se pensar que eu vou ficar aqui, que eu não vou ficar aqui não. Eu vou contigo. Enoque, fica aqui que eu tenho que ir lá no Jordão. Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu vou te seguir. Né? Eliseu, né? Eliseu, não é Enoque, é Eliseu. Estava trocando aqui, Elias e Eliseu. É o Eliseu, eu não vou ficar aqui. Né? Então, isso aqui aconteceu, porque ele tinha aquela convicção das coisas que Deus havia falado, porque isso é convicção e fé. Tanto é que ele teve aquela convicção, ele queria seguir o seu mestre até o último momento final. Então traz isso para nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que crer, ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui na igreja, não é porque nós gostamos tanto de igreja. Hoje estava fazendo tanto calor, né? Quando eu vesti esse paletó, eu falei, misericórdia, eu podia ficar em casa, mas tem que ir para a igreja. E este mesmo pensamento os irmãos pensaram. Está aqui na igreja porque tem uma convicção que tem que estar na igreja servindo a Deus. Porque é melhor nós estar em casa. Mas aqui ficou o remanescente, né? A Bíblia fala sempre do remanescente. Nós temos um congresso aqui, toda a igreja faz presente, né? Mas a Bíblia fala do remanescente. O remanescente sempre está presente. Nós somos o remanescente do Senhor. Depois de um congresso tão árduo, grandes pregadores, os irmãos estão aqui para louvar a Deus. Isto é convicção da presença de Deus na sua vida. Então está aqui dizendo, né? O poder do Espírito. Por ligação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipe e depois a Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Um Evangelho de verdade. Ele tinha convicção. Paulo era tão convicto das coisas de Deus, conforme nós sabemos, que o perseguidor passou a ser perseguido. Quando Paulo ele teve a convicção de servir a Cristo, ele serviu as leis romanas, conforme era dito. Eles perseguiam o povo de Deus, perseguiam os discípulos, prendiam, porque ele tinha convicção da sua fé, da religião que ele servia. Porque naquela época, os romanos, a lei romana, ela não permitia a pregação do cristianismo aos romanos. Se alguém pregasse o cristianismo aos romanos, ela estava cometendo um crime contra a lei romana. Então é por isso que Paulo perseguiu os discípulos, porque ele estava pregando o cristianismo ao povo romano. Mas quando ele se converteu, ele mesmo foi pregar, e ele era conhecedor da lei. Então quando ele chegou, né, à parte de Filipe, e depois em Tessalônica, ele não foi recebido, ele não foi bem recebido de forma alguma, porque pregava o cristianismo.
né? E pela lei romana, ele estava cometendo crime, restrições à lei romana. Foi por isso que ele foi apedrejado, foi por isso que ele foi espancado, ele foi perseguido de todas as formas. Mas o que nós aprendemos com Paulo é o quê? É o dinamismo e a convicção dele da salvação. O Evangelho, a Bíblia, eu sempre falo, se formos tirar Paulo da Bíblia do Novo Testamento, o Novo Testamento ele fica vazio, porque nós vemos a personalidade e a coragem de Paulo de pregar o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. Quanto mais ele era perseguido, mais ele tinha convicção que estava fazendo as coisas certas. Ele não recuava, ele sempre tinha aquela ousadia de pregar a palavra do Senhor, porque ele sabia muito bem em quem ele havia crido. Ele mesmo referiu a respeito disso. Quando ele estava sendo perseguido, né? Ele diz em suas aflições, eu sei muito bem em quem tenho crido. Então nós temos que ter essa convicção, porque senão nós não vamos ali resistir às tentações, às preocupações. Você já observou o quanto tem crente fraco muito longe de Paulo? Né? Muitas das vezes, se o pastor trazer um ensino mais pesado, é motivo dele se desviar. Vou naquela igreja mais não. O pastor está batendo muito pesado. Né, Derlinho? O pastor está batendo pesado demais. Eu vou caçar uma igreja que bate bem menos, que tudo vai para o céu mesmo, né? Tem salvação em todo lugar. Para que eu aceitar essas restrições que o pastor está ensinando aqui? Vou procurar um lugar mais fácil, né, Lília? Tem tanto lugar mais fácil para servir a Deus. Então tem muitos crentes dessa forma. Eu não digo ele ser açoitado, ele ser preso, né? Não, só de falar já é o bastante um crente desviado. Agora você imagina ele pregar, né? Só de ele ouvir uma mensagem ele desvia. E quanto mais se ele estiver pregando, ele não tem a aceitação daquilo que ele está falando. Então nós temos que aprender com Paulo. Paulo, quanto mais apanhava, quanto mais era perseguido, mais ele tinha convicção que ele estava fazendo as coisas certas, amém? Então aqui, nesse caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e o seu resultado é ineficaz na transformação de vida. Aquilo que eu estava falando, se querer as coisas mais brandas, pode até fazer com as coisas mais brandas, mas também não tem transformação de vida, né, Monderlinho? Porque quando a palavra de Deus ela é pregada da forma correta, a pessoa aceita a correção. Então ali há transformação de vida. Porque o homem, muitas das vezes, se ele pegar só aquelas palavras que não vão ofender ninguém, eu não quero maltratar ninguém, eu quero pregar numa boa, não. O crente tem que pregar a verdade que liberta, a verdade no Espírito Santo. O povo ouve e aceita. Diz a história que, a respeito de pregar no Espírito, diz que um certo pregador, porque Deus usa a pessoa para falar. A pessoa não precisa se preparar na escola, em seminário, para falar usado pelo Espírito Santo, não. Deus é que capacita. Diz a história que uma certa vez uma pessoa muito simples estava pregando em uma praça pública, né? E a palavra dele era de poder, a palavra era no Espírito. Ele diz que havia ali uma pessoa ali ouvindo, né, naquela praça, uma pessoa, um homem intelectual, estudado, que conhecia das coisas. E conhecia aquela pessoa, aquele irmão simples, né, que estava entregando aquela mensagem com todo o poder. E ele admirou, de onde veio essa sabedoria daquele rapaz? Conheço ele, é tão simples, e como prega com tanta ousadia e autoridade. Então, a palavra de Deus, ela confunde as pessoas que são intelectual formado em banco de faculdade. Pode até ser formado no banco da faculdade, mas não tem o Espírito Santo na vida. E quando ele fala, a palavra é vazia. E aí este senhor disse uma certa vez, dizendo ao seu companheiro, rapaz, eu me preocupei vendo um jovem pregar, um jovem simples, analfabeto, mas falava com toda a veracidade. Aí outra pessoa disse para ele, não rapaz, vamos lá na minha igreja, lá você vai ver um cabo bom para pregar. Lá o pessoal lá são preparados para pregar, né? São preparados, faz parte do seminário, você vai ver. Aí disse que levou esse homem, esse intelectual lá nessa igreja. E lá disse que ele ouviu a pessoa pregando, né? O camarada entregou a mensagem,
Quando terminou, e o que tu achou do pregador? Não, falar igual esse eu falo também, né? Eu estudei seminário, eu sei falar igual ele fala. Eu sei que ele é estudado, mas ele não me comoveu a sua palavra. Agora que lá da praça, aquele analfabeto, ele me comoveu porque a palavra dele tinha o Espírito Santo. Então é isso que Paulo refere. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, que aí nós vamos aprender da palavra de Deus. Amém? Porque muitas das vezes uma pessoa num banco de faculdade, uma certa vez, eu conversei com um ex-padre, ele tinha se convertido, e eu conversando com ele a respeito das coisas, de doutrina, bíblicas, conforme da forma que eles interpretam, né? Eu falei, não, o ser humano que estuda muito o seminário, você sabe que muitas das vezes tem a pessoa que é até ateu. Eles nem acreditam em Deus, mas devido aos estudos deles, eles pegam a Bíblia e falam das coisas de Deus. Porque eles têm formação no seminário, então muitas das vezes eles falam. Mas simplesmente nem sequer acreditam naquilo que eles mesmos estão ensinando. E o que é importante para nós, a convicção. Nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos ensinando. Né? Que as nossas palavras ela não pode se tornar vazia. Então nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos ensinando. Amém? Confiança em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, sua fé não estava abalada. É o que cabe para nós nos dias de hoje. Passa por tribulações, passa por luta. Nós sabemos que o mundo está se armando. Se nós formos observar, o mundo está se armando contra a igreja. Vocês não pensam que nós toda a vida vai ter vida fácil, não. Muitas das vezes a dificuldade pode aparecer. E essas dificuldades aparecendo, é hora que você tem que estar preparado, baseado na palavra de Deus. Quando as tribulações virem, você tem a plena certeza. Jesus já havia avisado que ia vir. Então, quando as tribulações chegarem, você não vai ser um daqueles desavisados. Porque o desavisado não tem resistência para suportar as tribulações. Amém? Então é importante que nós capacitamos cada dia mais, vestimos a armadura de Deus, para quando vir os dias difíceis, vocês possam estar presente, resistente para combater o bom combate. Amém? Da mesma forma que Paulo assim o fez. Após essa severa provação, não esmeraram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança anunciaram a Cristo. Ele sabia que não podia, porque tinha uma lei que não permitia a anunciação do cristianismo naquela cidade. Mas Paulo, por amor a Cristo, ele enfrentou os agrilhões dessa terra e anunciou a palavra de Deus. Amém? Encorajados e não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiando em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisões ou morte. Nós sabemos, como já falei, o cerco está armado para que possa novamente ser construído um coliseu romano neste mundo. Nós vemos que aqui que o povo, durante esta lição, nós falamos muito a respeito da desvalorização da palavra de Deus, desde a primeira lição. Desvalorizando a palavra de Deus, diminuindo a palavra de Deus e diminuindo Deus também. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos na contramão de todas essas coisas. Lá no tempo de Paulo, não podia pregar o cristianismo. E já está havendo restrições nos dias de hoje. Muitas das coisas nós não podemos, já estão proibidas de ser pregadas. Hoje, falar a respeito contra o homossexualismo já é racismo. Já é considerado já é racista. Fulano é racista. E já no código que eles estão inventando, diz que cabe 1 ano de prisão, né? E pagar multa. Você falar de pregar dessas coisas hoje, você pode ser multado. E pega pela lei, se for executado mesmo e levar para frente, já pode pegar 1 ano de cadeia. Nos dias de hoje, como as coisas já estão na contramão, você expulsar demônio já está sendo crime. Viu? Uma igreja expulsar demônio já não está podendo mais. Porque a religião satanista, ela já foi oficializada no Brasil. Já é religião oficializada a igreja satanista. Então, quando você está
expulsando o demônio, você já está praticando um crime de preconceito religioso, né? Você já está cometendo um crime, porque você está expulsando o demônio, porque não pode mais, porque hoje é uma religião. Você imagina no mundo que nós estamos entrando. O pastor Jamil está dizendo, não, eu estou dizendo não, está na lei, né? Eu só não marquei aqui aonde está isso, na lei que eles estão inventando nos dias de hoje. Mas nós temos que preparar a igreja para isso. Hoje as dificuldades estão vindo. E nós temos que manter firme, porque senão nós podemos cair diante das dificuldades. Fidelidade na pregação. O apóstolo do Gentil assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Quer dizer que desde os inícios tem um evangelho fraudulento, né? O evangelho que ele pregou foi um evangelho puro, não foi um evangelho fraudulento. Isso quer dizer que nos dias de hoje há muitos pregadores, né, pastor Ivan? Um evangelho fraudulento que não condiz com a palavra de Deus. Facilita muitas coisas e o evangelho não tem validade. Mas Paulo pregou um evangelho de verdade. Então, nos dias de hoje, nós temos que ter uma pregação que tenha credibilidade, uma pregação que serve para salvar vida, né? Não aquele evangelho que tem para agradar, aquele evangelho fraudulento, aquele evangelho marqueteiro, né? Que o marqueteiro, ele trabalha. Qual é o ofício do marqueteiro? O marqueteiro trabalha na vida do povo daquilo que eles querem ouvir. Por isso que todo político ele tem um marqueteiro. Ele vai fazer a pesquisa no povo, o que o povo gosta mais. Segundo aquilo que o povo gosta mais, ele coloca na cabeça do político, do seu candidato, para falar aquilo que o povo quer ouvir. Você não fala, é outra coisa. O povo está querendo, naquele setor eles querem água, naquele setor ali eles querem asfalto, naquele setor ali quer um colégio. Então eles procuram tudo e arma aquilo. Quer dizer, o marqueteiro, ele prepara o político para falar aquilo que quer. Então, nos dias de hoje também, há muitos pregadores marqueteiros que estão falando aquilo que o povo quer ouvir, porque eles não gostam de anunciar a sã doutrina. Amém? Ou vocês não acreditam que está sendo assim? Amém? Por isso? Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus, e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. E vemos um pouco mais, nesse sentido, somos exaltados a manter a fidelidade na pregação, repudiar falsificadores da palavra de Deus, anunciar Cristo com sinceridade. Que eu falei no início, né? O comentário ele não é tão leve. Ele não é tão leve, mas ele é bom para nós que nós estamos aprendendo, né? Os falsificadores da palavra. Vocês sabem o que é falsificar, falsificadores? Nós vemos muitas das vezes no noticiário, às vezes você compra um remédio, você está comprando um remédio para curar uma doença. Aquele remédio foi falsificado. Em vez de ter o produto que você precisa, ele tem trigo, tem outras coisas, nada é para curar a sua enfermidade. É um remédio falsificado. Muitas das vezes você vai comprar uma mercadoria qualquer, você está achando que está comprando uma que é original. Está tudo bonitinho na caixa, é original. Mas o produto não é original, o produto é falsificado. Né? Até o povo tinha aquela questão do Brasil e o Paraguai. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Quando se diz então, os falsificadores da palavra, quando alguém esteja pregando, você tem que observar se ele tem caráter, se ele é confiante, se ele tem uma perfeita comunhão com Deus, porque há muitas pessoas em nosso meio, avarento, que muitas das vezes desfaz do evangelho, e muitas das vezes traz um evangelho que não salva a vida, que não transforma a vida. É importante que nós tenhamos isso em nossas vidas, amém? Segundo ponto, convicção moral. O tempo voa, né? Convicção moral. Retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Retidão, né? Convicção moral. Conversão, transformação moral na vida do crente que é salvo. Olha, nós muitas das vezes nós acreditamos na transformação, nós sabemos que a palavra de Deus transforma. Mas o mundo lá fora, ele muitas das vezes ele não acredita na transformação. E pessoas uma hora para outra. Uma certa vez um colega meu, um policial, ele diz assim que, olha, eu gosto muito de igreja,
Mas vocês têm um defeito muito grande. Que defeito nós temos, rapaz? Vocês acreditam muito em transformação de vagabundo, que vai para a igreja lá e vocês acham que ele é santo e já está pronto para ir para o céu. Falei, não, meu filho, muitas vezes a pessoa vai para a igreja, ele é transformado, ele recebe a palavra, ele se transforma, ele muda de vida. Ele, ó, meu boi aqui, ó. Camarada, quando ele é malandro, ele é malandro. Mas nós, o Evangelho, fala da transformação de vida. E nós cremos nisso, né? O próprio Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas agora o que é importante, que tem muitas pessoas que vivem na igreja, mas ele nunca é uma nova criatura. Ele sempre é aquela velha criatura. Ele não transforma. Ele sempre é aquela pessoa. Quando mexe com ele, ele é a mesma pessoa. Falando nisso também, eu me lembrei aqui, um outro policial, ele uma certa vez, ele chegou lá no meu serviço e disse, Jamir, beber uma água bem aqui. Assim, Jamir, lá na cadeia tem um rapaz que é da tua igreja, nós prendeu ele, e ele disse que é lá da tua igreja, disse que é para tu ir lá. Da minha igreja, é lá da tua igreja. Aí eu fui lá, na verdade era da minha igreja mesmo, ele estava lá, né? Ah, rapaz, me tira daqui. Eu disse, mas rapaz, o que tu aprontou, rapaz? Aí, um jeito ele saiu. Aí o policial me perguntou e falou assim, esse rapaz veio de onde? Eu não sei. Esse rapaz é de família de quem? Eu também não sei. O que ele faz aqui em Rio Maria? Eu também não sei. Eu estou vendo isso de vocês. Vocês não sabem de onde veio, nem quem é a família, nem para onde vai. E está lá dentro da igreja de vocês, e vocês dão apoio para ele. Então isso muitas vezes é um erro nosso, porque nós acreditamos, né, pastor Ivan? Nós acreditamos que o cara está transformado. Mas o cara não estava, porque nós não estava na cadeia. Então isso aí, muitas das vezes, pesa para nós, viu? Então, a retidão, ela tem que haver uma transformação, tem que ter uma convicção de retidão, né? E aproveitando um gancho aqui, nós sabemos que há muitas pessoas não têm retidão nem sequer na palavra. Uma certa vez um amigo meu dizendo assim, Jamir, vocês não acham que o Evangelho nos dias de hoje, ele está muito assim, acabou aquela pureza que tinha do tempo passado? Eu nunca esqueci disso, ele usou um termo, ele disse assim, olha, eu não sou crente não, mas eu sou observador das coisas. Quando você via falar num crente, um pastor, ele era assim uma pessoa de pulso firme, que sabia orientar, sabia aconselhar, era aquela pessoa mesmo que você podia confiar nele. Mas nos dias de hoje, você vê cada tipo de gente, aí o cara faz tudo de errado na vida, aí quando vai ver, não, ele é pastor. Mas então quer dizer, como nós pode ser hoje, como nós pode tirar o verdadeiro pastor do falso pastor? Quer dizer, o genérico, né? O pastor verdadeiro com o pastor genérico. Então há muitas essas coisas. Hoje tem cada tipo de pessoa que você não pode confiar. Mas ele se diz, pastor, como você vai selecionar? Né? E muitas das vezes a gente apoia esse tipo de coisa e muitas vezes não procura saber o fundamento das coisas. Então é importante que a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada para que possa ser pura, né? E ter a convicção que o nosso Deus é um Deus de verdade, né? E que transforma. Nós acreditamos na transformação, né? Pastor Posidônio, uma certa vez na convenção, ele diz assim, dizer que entrou numa loja em Redenção, nunca esqueci disso. Tem tempo que ele falou isso. E aí ele disse que o dono da loja quis envergonhar ele. Ele falou, pastor, aqui tem um tanto de nota dos crentes lá da igreja do Senhor. Nota antiga, e eles nunca que pagam essas notas. Eu, da minha igreja? Que é o jeitão dele, né? Da minha igreja? É, da sua igreja. Rapaz, não é da minha igreja, não. Com os crentes da minha igreja, eu já ensinei, eles aprenderam. Agora lá tem uns crentes que vêm de outras igrejas, que está lá e eu ensino e eles não aprendem. Mas os da minha igreja já aprenderam. Então esse povo não faz parte da minha igreja. Quer dizer, não são transformados. Estou ensinando, mas eles nunca fizeram parte ainda da minha igreja. Então nós temos que fazer parte da igreja do Senhor, a igreja transformada. Amém? Vamos um pouco mais. O tempo está até acabando, graças a Deus por isso. Na sequência, a respeito da pessoa transformada, não pronunciar palavras tortas, dizer apenas o que edifica, não dizer palavra torta e falar somente aquilo que edifica. Nós temos que ter cuidado no nosso falar. Se nós formos muito falador, vamos supor que
Todo lugar tem defeito. A nossa igreja tem defeito, mas a nossa igreja também tem pureza, tem coisa boa. Então, quando formos falar lá fora da nossa igreja, vamos falar daquilo que tem bom na nossa igreja. Porque se nós falar coisas boas que tem na nossa igreja, nós vamos convencer alguém que está lá fora para fazer parte da nossa igreja e vir assistir o culto da nossa igreja. Mas se nós for falar só a palavra torta, aquilo que não presta, mostrar só os defeitos, aí a pessoa pensa, não compensa ir lá não. Lá parece que está pior do que lá onde eu estou, então nem lá eu vou. Então é importante que nós falemos aquilo que edifica a pessoa. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que edifica. Somente o falso cristão, está aqui dizendo, somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude de crente. Logo, a conduta de retidão de uma virtude do crente regenerado. Então está aqui, a influência por meio de bajulação. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de bajulação, que muitas das vezes ela não traz a verdade. Né? Você, muitas das vezes, você camufla aquilo que é verdade e vem para aquela parte do agradável, para agradar aquilo que você quer que ele aprenda, né? Que você ouve e que você possa ser bem sucedido. Na época do pastor Moacir, quando era vice do pastor Moacir, ele sempre me aconselhava. O pastor Moacir foi um bom conselheiro. Ele, Jamil, tu está lá no teu trabalho, lá no seu salão, tu sabe ouvir, tu sabe falar, tu aprende, você se preocupa com aquilo que você vai falar. Você muitas das vezes ouve e fica calado. Tudo que passa lá no seu serviço, no teu salão, eu fico sabendo aqui em casa. Não é porque Deus está me revelando, não. É porque tem irmão que sai de lá e vem contar para mim aqui. Né? Não é revelação de Deus, não. São crentes que estão muitas das vezes bajulando, querendo posição. Né? Ele até diz que muitas das vezes uma pessoa que ele quer levantar um falso, né? Levantar um levante contra alguém. Então, muitas das vezes, ele vai naquelas pessoas que tem mais ali, que estão na frente da igreja, na frente dos trabalhos, ele vem e conta aquela história. Se você simplesmente concordar com ele, a partir daquele momento, não foi ele que falou, foi você que falou. Então, ele falava isso, olha, se você simplesmente concordar dali para frente, não foi alguém que te contou, é você que falou. Então, tudo que passa lá, eu fico sabendo. Então, o bajulador, aí muitas vezes ele está, não, estou conversando só com fulano aqui, só, não, nós é tudo aqui de casa. Fica nessa aí, viu? Ele vai sair correndo, vai lá e conta. Me lembrei do pastor Lourival a respeito de aniversário, né? Surpresa. Ele diz, Jamil, eu nunca recebi uma surpresa na minha vida. É por isso que eu não gosto de surpresa. Não vem fazer surpresa para mim, não, e me chama para fazer surpresa para alguém. Toda vez que marcava uma surpresa, aqueles menininhos, tudo vem e conta para a gente. Ei, eu posso estar preparando o aniversário do senhor, pastor. Tal dia é aniversário do senhor. Ele falou assim, eu nunca ganhei uma surpresa. Você tem que fazer que foi surpreendido. Mas não é uma verdade. Então ele fica ali com cara de taxa, que fez uma surpresa. Não, muitas vezes faz até o coitado do pastor mentir, né? Muito obrigado pela surpresa. Surpresa que nada, está sabendo há muito tempo, né? Então isso muitas das vezes mas é verdade, viu? Muito obrigado pela surpresa. Na verdade eu não sabia. Os meninos já contou tem tempo. O pastor Lourival disse que nunca ganhou uma surpresa. Que os meninos chegam e contam. Que a gente conversa em casa. Está fazendo um preparativo. O que é isso? Para que é isso? Não, é aniversário do pastor, meu filho. Mas não conta não, tá? A Gisele. Me fez lembrar a Gisele. A Gisele, se você falar, Gisele, é isso aqui. Mas você não conta para ninguém. E ela fica doidinha para contar. Uma certa vez a avó dela comprou um presente para mim. E ela viu guardando lá no guarda-roupa. É para o seu avô, mas você não fala para ele. Que é dele. Quando eu cheguei, quando eu abri o portão, ele me aceitou no portão. A avó concorrendo com os presentes do senhor. Mas é surpresa. Vem cá, me levou lá no guarda-roupa. Abriu o guarda-roupa e chegou, porque eu cheguei e estava com um presente mais no braço. Surpresa, né? Era segredo. Então é assim, amém? Então essa é a vida do bajulador, ele conta mesmo, viu? Querendo subir na vida. Então a palavra de Deus, ela recomenda a respeito desses bajuladores. Vida irrepreensível, já acabou o tempo, graças a Deus. Vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa e irrepreensível. Paulo
foi um apóstolo irrepreensível. Tanto é que quando ele pregava a palavra de Deus, ele pregava com tanta ousadia e falava que ele tinha testemunho para mostrar. Aqui, para ganhar tempo, ele dizia para o povo: olha, vocês sejam meu imitador, conforme eu sou de Cristo. Imagina o cara imitar Cristo, né? Então Paulo desafiava o povo: olha, vocês olhem pelo que eu estou fazendo, né? Observe o que eu faço. Vocês sejam meus, não precisa ser melhor do que eu, não. Sede meus imitadores, conforme eu sou imitador de Cristo. Então, esse aqui é a palavra irrepreensível que tem que ter na vida do crente, né? Nós temos que ser essas pessoas irrepreensíveis, porque que não venha se envergonhar, né? Quando você falar algo para alguém, quando você contar uma história para alguém escuta e acredita na tua história. Quem falou? A gente tem, quando sai aquele bafafá, né, na rua, você logo quer saber quem falou. Foi o fulano que falou assim: o fulano é muito conversador, né? As palavras dele, muitas das vezes, ela não tem, assim, garantia. Mas quem falou foi o fulano. Rapaz, o fulano, ele não costuma mentir, né? Então, isso aí, muitas das vezes, a pessoa tem que ser aquele irrepreensível, saber o que fala. Me fez lembrar aqui uma vez, que há tempos passados, na época da piracema do peixe, aí teve uns camaradas aí do facão, matou não sei quantos pintados, né, no facão, né? E foi verdade. E aí um cliente meu, chegou um amigo dele de Minas Gerais, queria cortar o cabelo. Aí me ensinou: não, vai lá no irmão, corta o cabelo lá, e vai cortar o cabelo, e ele foi. Aí chega lá o povo contando história de pescador, o povo lá, eu contei essa história, que foi lá na época da piracema, o camarada matou tantos peixes, não sei o que lá mais lá, e ele ficou calado. Aí chegou na casa do meu cliente, que tinha informado ele: rapaz, aquele irmão lá gosta de mentir. O que foi, rapaz? Ele estava contando a história dos pintados, que alguém matou lá não sei quanto no facão, isso não mais. Eu falei assim: rapaz, e se eu te falar que ele não mentiu? Aquilo é verdade, o irmão não costuma mentir, não. E se eu te levar lá na casa do pescador e provar para você que o cabra matou esses peixes no facão? Ela: rapaz, não é possível. Então, quer dizer, alguém que te conhece te defende, né? Alguém que te conhece te defende. Mas se você não for aquela pessoa irrepreensível, quando conta, alguém ajuda a falar mais. Conta outra história que você falou. Não, eu vou te contar outra maior, né? Acerca dele disse sim, assim, assado. Então, quer dizer, isso muitas das vezes nos atrapalha. Então, a pessoa tem que ser irrepreensível naquilo que fala. Convicção social, está no ponto 3. Quer ver se eu está pelo menos 10 minutinhos aqui, né? O bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Quando nós, como crente, quando nós temos convicção daquilo que é social, quando a gente faz aquilo que é social para as pessoas que estão ao nosso redor, no sentido espiritual, material, isso muitas das vezes nós estamos plantando, é uma semente que nós estamos semeando. E muitas das vezes você presta o social para alguém, para um irmão, muitas das vezes você até esquece daquilo, mas aquela pessoa nunca vai esquecer do bem que você fez para ele, né? Você está plantando o bem social na sua comunidade, onde você vive como crente. Porque nos dias de hoje, muitas das vezes nos dias de hoje, em todos os tempos tem aquela pessoa que muitas vezes quer aplicar só o espiritual. Alguém está passando por necessidade. Você vai, visita, conversa, ora para a pessoa, mas não procura dar o social para a pessoa. Talvez a pessoa está com falta de alimento, falta de pão. Aí você vai e ora pela pessoa, na casa daquela pessoa. Deus vai lhe providenciar, meu irmão. Deus é provedor de todas as coisas. Vou orar aqui e Deus vai providenciar para você. Não, é bom que você ore e vai buscar o recurso. Deus vai te ajudar, você vai conseguir o recurso e levar para aquela pessoa, para a sua comunidade, para o teu irmão. Isso é importante, isso é o bem social, a convicção do bem social no meio da igreja, né? Olha, o bem social é tão importante nesse congresso aqui, me fez lembrar aqui, faz uns 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, teve uma família que estava aqui, até na época do hospital Doutor Haroldo, é tão antigo que o hospital até já acabou, né? Mas lá tinha uma família pobre, coitado, sem recurso, de uma cidade vizinha, e o marido estava prestes à morte, todo mundo em dificuldades, até a Maria, né? Vou usar o nome dela aqui, que é conhecida nosso mesmo, todo mundo é conhecido. Aí com as irmãs ajudou aquele pessoal e tudo, levaram roupa, levaram comida para todo aquele pessoal, mas aconteceu que a pessoa veio a falecer.
E aquele casal tinha uma menina pequena, né? Maria levou essa menina para casa, deu comida, deu banho nela, que ela era pequena. Agora, bem aqui no congresso, o que aconteceu? Tem muito tempo, é doutor Haroldo. Aí quando falou Almerinda para cantar, aí ela tirou um gravado, que a Almerinda era essa mulher da casa aqui de Romaria. Quando terminou, chamou ela: olha, você não me conhece, mas eu sou aquela menina, filha daquela senhora que você tratou lá no hospital, meu pai morreu, você me deu banho, né? Quer dizer, é uma aplicação, um plantio, né, do social que a pessoa não esquece. Muitas das vezes a gente esquece, mas isso é importante, que nós prestamos o social para que é a boa conduta, isso prova a nossa crença. A própria palavra de Deus diz que se nós dizer que nós temos fé, né, mas se nós não tiver boas obras, a boa obra é o social. Diz se dizer que tem fé e não tiver obra, o que fala, Ivan? Que a fé é morta, né? A fé é morta, a fé não tem sentido. Mas se você falar que só tem obra, mas cadê a tua fé? Ser bom é dever de todo mundo, nós temos que ser bom. Mas cadê a fé? Então também aí também diz que a obra fica morta. Então é importante que nós tenhamos fé. Então se nós tiver fé e tiver obra, diz que através da nossa fé, nós provamos a nossa boa obra, né? Então através da nossa fé que nós servemos a Deus, que nós somos verdadeiramente servidores de Cristo, através da nossa fé, nós provamos a nossa boa obra, a nossa ações. Então, quer dizer, convicção com o social. Deus nos ensinou. Olha, a Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia, muitas das vezes, ela não é só ensinar a pessoa a ser crente, não. A Bíblia, o estudioso da Bíblia, a Bíblia ensina o cara a viver no mundo. A Bíblia ensina o cara a viver no mundo, né? Não é só para a vida religiosa. A Bíblia ensina como uma pessoa se portar diante de uma sociedade, não ficar com palavrões, com chocarrices, né? Não sentar nos primeiros lugares. Quando você for chegar em um lugar, em uma festa, em uma repartição, você não senta nos primeiros lugares. Você procura sentar os bancos mais afastados, os bancos de trás. Quando o Senhor da festa chegar e perceber que você está sentado lá atrás, Ele vai te chamar para frente. Ei, senta aqui nesse primeiro banco aqui. Aí a Bíblia diz que isso é honra para quem foi chamado lá de trás e pedido para sentar no banco da frente. Mas quando você vem e senta nos primeiros bancos, aí chegam os convidados da festa, precisa daquele banco. Tribulação, né? Aí, irmão, dá licença desse banco aqui, que chegam as pessoas, tem que sentar nesse banco, senta bem nesse aqui. Aí a história diz, a Bíblia diz que aí já é desonra. Você foi tirado do banco da frente e sentado no banco de trás. Isso me fez lembrar uma vez de uma festa de família, era só a nossa família, de Santa Teresa. Aí chegamos lá, não, senta, não pode sentar nesse banco. Eu falei, rapaz, não vou sentar nesse banco, não. Não gosto de sentar nesse banco da frente. Nada, mas festa não, nós podemos sentar bem aqui, todo mundo pode sentar aqui. Aí aconteceu que eu sentei. Aí, mas tinha preparado que o banco da frente era da Irmandade, né? Era dos irmãos, a Irmandade toda. Aí quando chegou os irmãos, foi preciso do banco. Aí eu falei que não gosto de sentar nesse primeiro banco, por causa disso, disse que eu podia ficar aqui, agora tem que sair do banco de trás. Então a Bíblia, ela nos ensina. Então é importante que nós apegamos com a palavra de Deus. Ela não ensina só a ser crente, não. Ela nos ensina a viver no mundo. Ela nos ensina a comportar com convicção, com fé, com social. Nós usar a verdade. Se nós usar só a verdade, verdadeiramente nós seremos bem-sucedidos neste mundo. E o povo vai olhar para nós e vai ver que nós somos um povo diferente. Olha, você está observando aquele irmão, aquela pessoa. Ele é uma pessoa diferente. Você tem que ter a diferença na tua vida. Se a pessoa não mostrar uma diferença entre as demais pessoas, não tem sentido algum. Um colega meu, uma certa vez, ele disse que ele foi a uma certa igreja, aí quando chegou lá na igreja, só para concluir, acabei, vou até fechar essa revista. Ele foi a uma certa igreja, e quando chegou lá, quem estava cantando, ele foi lá assistir um culto. Quem estava cantando, quem estava pregando, ele falou para mim, rapaz, eu fui numa igreja, essa igreja que facilita as coisas, né? Aí eu vi quem estava cantando lá era o fulano Albertano. Quem pregou lá foi o fulano Albertano. Tudo que eu faço na rua, eles fazem também. Eu nunca mais vou voltar lá. Eu fui para a igreja caçando edificação espiritual. Eu queria uma coisa diferente. Mas quando eu cheguei na igreja, tudo que eu faço, quem estava lá na frente do trabalho faz o mesmo que eu faço. Então, quer dizer, não tem sentido. É importante quando você vê uma pessoa pregando, o apóstolo Paulo tem que ter uma pessoa ilibada, né? Uma pessoa de caráter, né? De bom testemunho. Quando ele fala, você pode dizer assim,
ele fala o que vive, né? E tem muitas pessoas que pregam uma coisa, mas não vivem o que prega. O importante é quando você for pregar, quando você for falar de Jesus para alguém, aquele alguém pode ver em você que você está ensinando aquilo que você vive, amém? Que Deus abençoe, que os irmãos nos perdoem pelos 10 minutos que eu passei aí, pastor Antônio Veiga, que Deus abençoe.